Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Como vocês estão? É uma honra, mais uma vez, subir no altar da igreja do Senhor, em que há seriedade no trabalho, no exercer a obra, na busca, no sacrifício. E sou grato a Deus também pela vida de vocês, porque o Espírito Santo decidiu trazer vocês hoje aqui. E vocês ouviram esse chamado, se deslocaram. A igreja realmente não está naquele quantitativo natural, mas o que importa é que veio quem tinha que vir. Essa que é a verdade. Amém? Sem mais delongas, vou fazer uma oração. Mas antes eu queria que vocês abrissem em Mateus 2, por favor. Amém? Me acompanhe. Mateus 2, versículo 1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 9. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E, entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, poderoso e soberano, nós te agradecemos, Senhor, e te agradecemos porque mais um dia estamos aqui. E não por ser uma data X, Y especial, ou no calendário comum, no calendário social, mas porque estamos na tua casa. E esse é o melhor local que poderíamos estar. Cremos, Pai, que não tem lugar melhor. Então te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. E porque tem pessoas que firmemente se mantêm trabalhando. Hoje estão aqui, amanhã estarão aqui novamente, e assim depois e depois. Pedimos que o Senhor, por conta disso, Deus, ministre nossos corações, traga uma palavra da parte dos céus, eu primeiro, Senhor, para que haja a justa medida do esforço, do sacrifício, mas também da adoração a Ti, do desejo de estar aqui. Espírito Santo, toma a vida dos Teus servos e a minha também, e faz o nosso coração ser uma boa terra para receber a Tua palavra e que gere frutos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabemos que hoje é uma data, é o Natal, mas nosso culto não é culto de Natal. Nosso culto hoje é culto da família, então não mudou nada em nossa programação. Quem não veio, perdeu. Quem está assistindo, ó, amém. Mas é um culto, como todo outro, que é especial e único, mesmo assim. Temos a ciência de que a data que Jesus nasceu não é necessariamente hoje. Está entre ali, talvez abril, talvez março, talvez outubro, não é certo. Eles tentam usar as estações do Evangelho de Lucas para definir, mas não é 25 de dezembro. 25 de dezembro, infelizmente, no panteão romano, é o dia do Deus do Sol, Sol invicto, que é o Deus que é um solzinho que tem uma carinha, uns desenhozinhos, uns raiozinhos. Já deve ter visto por aí, mas amém, vamos lá. E o tema de hoje é a estrela de Belém e o que realmente importa. A estrela de Belém e o que realmente importa. Aqui tem pessoas novas, tem pessoas velhas, tem pessoas
sei lá, acho que muito velhas. E glória a Deus por isso, amém. A igreja é essa mesmo. A igreja é uma composição intergeracional. É assim. Porque a igreja é eterna. E talvez sim, talvez não, alguém tenha visto o cometa Halley aqui em 1960 e uma coisa. Não sei. Mas todos já ouviram falar. A gente aprende no colégio, na verdade, né? O cometa Halley é um cometa que ele passa em torno de a cada 75 anos. E ele gira, ele tem uma órbita ao redor do Sol, certo? Em um dado momento, ele passa próximo da Terra. Por ele ser grande em massa e densidade, dá para ver a olho nu. Então, você não precisa de telescópio para poder ver ele. A próxima vez que ele vai passar vai ser em 2080 e alguma coisa. Se estiverem vivos, se a gente não tivesse sido arrebatado, a gente pode até ver, né? Amém. Mas é isso. Então, ele é um cometa, ele passa, a gente vê, maravilha. E isso é interessante porque toda a estrutura do universo, ela é regida por Deus, né? A gente sabe que apesar de Deus no Gênesis ter criado o homem para dominar sobre a terra, ainda assim a soberania sempre será dele. A última palavra é dele, sempre. Nunca foi diferente, nunca vai ser. E Deus, ele usou uma estrela. Isso é maravilhoso, porque Deus usa a própria criação, que já demonstra a glória dele, para poder formatar e chegar ao fim dos teus desígnios. E Deus usou a estrela de Belém. Todo mundo sabe o que é a estrela de Belém. É aquela estrela que apareceu no céu e que guiou os reis magos, como o presbítero André bem falou, até encontrar o menino Jesus, certo? E ela guiou os 3 reis magos até a manjedoura, certo? Os povos antigos e de religiões mais antigas, até umas pessoas de hoje também, sempre se comunicaram e se direcionaram pelo céu. Então, não tinha bússola. Não tinha celular, obviamente. O relógio era medido pelo sol, utilizado pela sombra. Então, as estrelas eram um indicativo exato de para onde estavam indo, onde estavam e como retornar. E no deserto, meu irmão, só tem o céu. Não tem outra indicação. Então, o povo do deserto é um povo que sempre usou muito o céu para se comunicar, né? Para poder entender o que fazer. Para saber olhar quando vai chover, quando vai ter seca, tudo. O céu é a resposta para eles de tudo. Eles têm uma dependência do céu e de Deus que eles nem sabem. Mas, então, os 3 reis magos, eles eram ímpios. Concorda? Eles eram pagãos. Eles eram reis magos. Eles não eram judeus. Eles eram de outro povo. Isso é perfeito, porque já começa aí. Deus colocou uma estrela que sinalizou o nascimento do menino Jesus, de Jesus Cristo Salvador. E os primeiros a recepcionarem ele foram ímpios. Quer dizer, as primeiras 3 pessoas a honrar Jesus com um presente, reconhecer que ele era rei dos reis. Ele fala aqui, rei dos judeus, nem judeus eles eram. Então, o nascimento de Cristo marcou a salvação dos gentios. O nascimento mesmo, a situação, marca a salvação dos gentios. Que a salvação é para todos. Porque 3 reis magos olharam o céu, seguiram a estrela e foram presentear o rei. Deram ouro, deram mirra, deram incenso. Nobreza, né? Na verdade, quem é nobre, reconhece outro nobre. Quem tem cidadania do céu, reconhece quem tem cidadania do céu. Então, reis magos reconheceram o rei. Era um bebê, mas aquele bebê, esse bebê é um rei. Isso é terrível. Mas amém, vamos prosseguir. Então assim, Deus sempre manifestou durante toda a vida de Jesus, alguns momentos específicos e bem contundentes, no ministério na vida de Jesus, ações físicas, materiais, que podem ser vistas a olho nu. Então, Jesus nasceu, a estrela. Jesus se batizou, a pomba e a voz. Transfiguração, a nuvem e a voz. Morte, terremoto. Deus sempre respondeu usando a estrutura da criação. Porque Ele é Deus, Ele é dono da criação. E então, a criação responde a Deus. E não foi diferente no nascimento. No nascimento, Deus usou a estrutura da criação. E eu me debrucei porque, na verdade, eu estava dando volta no monte ontem.
Aí eu parei para olhar as estrelas. Ontem, inclusive, eu vi uma estrela descendo, queimando lá no monte, na hora da pregação. Uma bem fininha, bem rápido, lá no fundo. Acho que só eu e tu viu, pastor. Mais ninguém, viu? Viu nada, rapaz, dele história. Mas amém. Então, assim, Deus é maravilhoso. E aí, eu estava dando volta, o pessoal já tinha descido. Já era acho que umas quase 4 horas da manhã. O apóstolo estava dando volta, ele parou do meu lado assim. Eu estava olhando para o céu, ele... já que você está aí olhando, admirando o céu, contemplando, prepara a palavra para amanhã com toda a família. Eu falei, amém. Totalmente aleatório, mas... Ai, meu Deus. Mas, então, no termo grego, a tradução para estrela não é somente estrela. A gente sabe que as palavras, a transliteração, ela carrega algumas dificuldades e vícios de linguagem. Então, o tradutor ele usa aquilo que melhor se encaixa dentro da interpretação que ele fez, do estudo que ele fez. Claro, não estou dizendo que está errado. Mas, algumas vezes, não são todas, dá para usar mais de uma tradução da mesma raiz da palavra. E estrela também significa corpo celeste. Pode significar meteorito, meteoro, cometa. É um termo da astronomia, certo? Então eu comecei a pensar, falei, poxa, por que será que Deus usou uma estrela para indicar que Jesus estava nascendo? Deus não podia usar outro artifício, outro meio? Deus, na hora de falar para os 3 reis magos que não era para voltar pelo mesmo caminho, foi por sonho. Então ele deu o mesmo sonho para os 3. Olha que confirmação, não tem erro. Mas e por que a ida, o encontro tinha que ser uma estrela? Porque tinha que ser um sinal no céu, luminoso, que outros poderiam ver também. Ou talvez só eles 3 tenham visto, não sei. Mas eu fiquei pensando e eu creio que uma estrela, obviamente, é um corpo celeste. E provavelmente é como a gente vê no monte. Quem vai muito no monte, sim, eu duvido que alguém aqui nunca tenha visto uma estrela, entre aspas, cadente no monte. E o que é isso? É um corpo celeste que passa perto da atmosfera da Terra. E a atmosfera da Terra, como ela é densa, ele começa a entrar em atrito com o ar. E ele entra em combustão e pega fogo. Pega fogo, né? E a gente vê e ele desintegra, some. Quando ele some é porque ele foi totalmente destruído. Alguns caem na terra, mas em tamanhos muito irrisórios. E basicamente é isso. Na ciência é isso. Mas aqui não é só ciência. Essa é a questão. A ciência não explica o todo da palavra. Não chega nem perto, na verdade. A ciência não vai explicar uma água sendo transformada em vinho. Isso é maravilhoso porque eu pensei, poxa, Senhor, o Senhor usou uma estrela para guiar 3 ímpios para honrar um rei que era um bebê ainda, que inclusive estava correndo risco de vida, já que Herodes queria o retorno, disse que ia adorar o menino. E eu quis buscar profundidade nisso. E eu queria perguntar para a igreja se vocês sabem o motivo. Alguém sabe o motivo? De ter sido uma estrela. A gente sabe que o Natal usa muito essa referência da estrela, né? Então, creio que calhou para o dia de hoje. E a estrela, o corpo celeste, ele não tem luz própria. A estrela não tem luz própria. Ela é um conjunto a depender de gases, ou de algumas pedras, meteoritos, meteoros maiores que se tornam menores, ao se chocar com a atmosfera da Terra. Mas ela não tem luz própria. É a combustão, ao chegar perto da Terra, que gera a iluminação. Só que uma estrela que dura segundos, percorreu o céu durante um bom tempo e guiou os 3 reis magos para um local e parou em cima desse local e continuou queimando sem sumir. E Jesus é a própria luz. Então, o sinal que Deus usou, penso eu, talvez vocês pensem comigo, foi uma luz, uma estrela, um corpo que não tem luz própria, para sinalizar que a luz veio ao mundo, que a luz chegou ao mundo,
uma estrela sinalizou que a luz chegou ao mundo. E eu fiquei pensando, poxa, Senhor, mas não pode ser só isso. Eu sei que tem toda essa questão do corpo não ter luz própria, que é quando passa pela terra, é toda a estrutura que o Senhor criou. Mas, ainda assim, Deus, eu queria entender melhor o que o Senhor fez e por que o Senhor fez. Antes, eu queria me aprofundar mais, eu queria abrir um parêntese. Eu queria dizer que essa estrela retornará. Vocês creem? Essa estrela, ela anunciará mais uma vez, mas não será mais o advento do Messias. Será o retorno do Rei da Glória. A estrela brilhará no céu novamente, mas ela vai apontar, dessa vez, para o Rei que voltará para destruir as forças do mal e para trazer a paz que nós tanto buscamos todos os dias de nossas vidas. Diga Maranata. Amém. Então, tudo isso é maravilhoso porque retrata, tem todo um simbolismo e significado por detrás. Deus não faz nada à toa, a gente sabe que tem a numerologia, tem as características, tem as rochas, tem as árvores. A Bíblia ela é recheada de significados profundos que Deus só revela a quem Ele quer. E é assim, sempre vai ser. E está tudo bem. E aí vai ter a busca, vai ter o desejo e vai ter a vontade de Deus que é soberana, em revelar ou não. E a estrela guia, ou estrela de Belém, como o nome é dado, ela tem esse nome por conta da localização. Jesus nasceu em Belém, né? Ele é de Nazaré, mas nasceu naquela região de Belém, onde a estrela da manjedoura. Ou estrela guia, porque ela guiou os 3 reis magos para até o local. E como eu falei no começo, o cometa Halley. O cometa Halley, ele tem esse nome porque o astrônomo que estudou ele tem esse nome. E qual é o nome dessa estrela que guiou Jesus? Como é o nome dela? Aí eu pensei, poxa, Senhor, tem algo a mais aí. Deus, quando criou Adão, deu a honra a Adão de nomear cada animal da criação. Você vai dominar sobre a terra. E Adão nomeou cada um deles. Deu nomes para cada um deles. Só que Adão não tem esse poder nessa honra de nomear as estrelas. Mas Deus tem. Deus é o criador do universo, Ele deu nome a cada coisa. Não existe algo que Deus não dá nome. Porque tudo que Deus cria tem valor e significado. Então tem que ter identidade. E o nome está vinculado à identidade. Tem que ser identificável. E eu pensei, tem uma palavra em Isaías que fala sobre Deus dar nome às estrelas. Tem uma palavra em Salmos que fala sobre Deus contar as estrelas. Aí eu fui em Isaías buscar entender melhor. E diz o seguinte: Deus põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Eu imaginei, rapaz, isso é tremendo, porque eu pensei, peraí, então Deus criou uma estrela só para glorificar Jesus. Então Ele chegou lá no céu e chamou a estrela, vem até mim, a estrela compareceu no trono do universo. Ele olhou para ela e disse: a minha ordem é essa, a palavra. Você vai sinalizar onde Jesus, o meu filho, o Salvador, nascerá. Uma estrela cadente, o corpo celeste, ela dura segundos. Porque ao entrar em contato com a atmosfera, a mesosfera principalmente, que tem uma característica mais fria, o atrito com o ar vai queimando ela. Isso é que protege a gente, inclusive, dos meteoros e tudo mais. Então ela dura segundos. Quando você vê uma estrela cadente, né? Não gosto desse termo. No monte é questão de segundos. 1 segundo, até menos. É rápido. Só que meus amigos, meus irmãos, a estrela foi percorrendo o céu. Ela foi percorrendo o céu. A estrela foi percorrendo o céu, queimando. Isso
é anti a física, é anti a ciência humana. Isso é Deus. Então Deus criou uma estrela, deu o nome a ela e deu a ordem: vá, não suma, não desapareça e queime, e mostre onde a luz está, mostre onde a luz chegou, mostre o nascimento do Salvador. E eu fiquei pensando, cara, isso é tremendo demais, meu Deus. É porque a minha imaginação vai longe, então a estrela foi queimando no céu. É bonito, uma estrela cadente é lindo, é maravilhoso. Tem várias cores, né? Depende da composição dela. E ela foi queimando no céu. Eu até vi uma atrás uma vez, quando eu estava aqui nas madrugadas cuidando. Uma gigante que passou atrás do altar dos homens. Eu estava olhando para cima com o Wilker. O Wilker não viu. Ela demorou tanto, queimando de várias cores. Eu falei, meu Deus, fiquei todo arrepiado. Mas aí, ela passou queimando. E isso é impressionante porque na nossa lógica isso não existe. No estudo atual não existe. Só que os 3 reis magos, que eram ímpios, conseguiram reconhecer uma manifestação divina. Eles conseguiram reconhecer que aquela estrela não era normal. É uma estrela que sinalizava o rei dos judeus. Então, não era estrela qualquer, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Não era estrela qualquer que eles sempre analisavam o céu. Quando eles olharam para ela, eles reconheceram: essa estrela sinaliza o nascimento do rei dos judeus. Onde está o menino? Eles vão a Herodes. Então essa estrela percorreu talvez quilômetros queimando. Talvez só eles tenham visto, não sei. Mas, e ela parou em cima. E na ordem de Deus no céu, pare no local em cima e continue queimando. E continue queimando. E continue queimando. E ela continuou queimando porque havia a luz ali. Havia o combustível que mantém o fogo ali dentro. Então, o combustível, o poder estava naquela casa, que era um bebê, um menino Jesus, a luz do mundo, a salvação do mundo. A estrela resplandeceu a glória de Deus para exaltar Jesus Cristo. Sabemos que Jesus é a luz das nações, Jesus é a luz do mundo e Jesus é a luz sobre as trevas. Então eu fui no Antigo Testamento tentar buscar uma base para tudo isso, porque é interligado, é profecia. E eu fui em Números 24, 17, que fala sobre Balaão. Balaão, a gente sabe que Balaão não era necessariamente uma pessoa obediente a Deus como deveria ser. Mas Balaão, ele tem, salvo engano, 3 profecias em visão. Não recordo direito agora, me perdoe se eu estiver falando errado. Mas em uma delas, que é a que realmente é importante para esse contexto, ele fala o seguinte: eu o verei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. No Antigo Testamento, já tinha alguém que profetizou sobre a estrela de Jacó, que gera a linhagem, descendência de Davi, e que gera Jesus também. E tá bom, vamos lá. A gente sabe que alguns nomes de Jesus envolvem estrela. Então eu fui em Apocalipse 21 e 23. Porque Jesus é a luz. E eu queria entender a correlação sobre isso. E lá fala: e a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. A cidade celestial, meus irmãos, é um local que nós iremos acessar. Amém? Nós somos cidadãos do céu. E juntos iremos acessar a cidade celestial. Só que ela só é de direito para quem perseverar. A cidade celestial só é de direito para quem se manter constantemente com o Senhor. Para quem aceitou e confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma. E essa cidade não precisa de luz, porque o Cordeiro é a sua luz. É maravilhosa a correlação que a palavra tem. Então eu fui em Apocalipse novamente, capítulo 22.
E eu vou ler, vocês não precisam me acompanhar necessariamente com a palavra. E ela vai trazer justamente o significado maior de porque foi profetizada a estrela de Jacó, a descendência de Davi, porque existiu a estrela de Belém. E não é por conta do Natal. E porque nós estamos aqui hoje. E porque Jesus é a luz do mundo. Então, fiquem atentos. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rápido, eis que eu venho sem demora. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que eu venho rápido, eis que eu venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Aleluia. E essa foi a conclusão que eu cheguei. Na verdade, tudo sempre teve a ver com a salvação. Tudo sempre tem a ver com o plano maravilhoso de Deus. Sabemos que Jesus é a nossa luz. Ele é a brilhante estrela da manhã. E não tem quem possa iluminar as trevas e a nossa vida se não for o Senhor. Todo o simbolismo do Natal se perde quando existe um significado maior e mais profundo de um Deus que veio à terra, sinalizou a sua luz, iluminou o nosso caminho e a vida das pessoas, morreu e ressuscitou para hoje estarmos aqui. Todo o significado do Natal é nada perto da grandeza e o significado da morte e sacrifício de Jesus. Tudo que nós vemos, sentimos deste mundo que não estão ligados ao Senhor são nada. Irmãos, eu fui muito ministrado nisso, porque em Apocalipse vai dizer que não só Jesus vai ter a cidade, que Jesus é a luz, que o Cordeiro é a luz, como também vai dizer que o Espírito e a noiva dizem vem. Não é só o nascimento, é a espera ansiosa do retorno de Cristo. Não é somente o nascimento. O nascimento é uma data, mas o fator mais importante não foi esse. O fator mais importante foi o propósito por detrás da vinda de Cristo, que é a morte, a ressurreição e a nossa salvação. Não existe nada maior, não existe nada melhor do que estar com Jesus. E eu glorifico a Deus porque eu creio que os que estão aqui são os fiéis, os perseverantes, que mesmo em meio a um feriado pagão, decidiram estar, decidiram vir e decidiram ouvir esta palavra. Amém, irmãos? E eu encerro aqui minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?